Sejam bem-vindos ao canal Pachecos no Canadá e eu sou a Paola Pacheco e hoje eu vim falar um pouquinho de perguntas mais frequentes, né? Para quem não sabe, a gente tem um Instagram que se chama Pachecos no Canadá e geralmente as pessoas têm o mesmo tipo de pergunta, né? Geralmente quando elas chegam lá no nosso Instagram, elas perguntam algo como, vou listar um pouquinho das perguntas e eu vou responder elas durante esse vídeo. Passando um pouquinho pelas perguntas, geralmente o que chega pra mim é se realmente o Winnipeg é muito violento, se é uma das cidades mais baratas ou não, se tem emprego, se o inglês influencia, se o frio é muito frio, o preço médio para viver aqui em Winnipeg, se o carro é algo necessário e muitos acabam vindo pelo PR, né? Pela residência permanente, por ter uma facilidade. Então as pessoas realmente perguntam: é mais fácil mesmo? Será que eu vou conseguir a minha residência em um ano? E inúmeras outras coisas, como saúde, muitas perguntas também relacionadas à escola. E eu acho que a maioria acaba perguntando sobre trabalho. Eu vou começar respondendo pela do PR. Eu acho que é uma das mais fáceis para responder. Se o PR é mais fácil e se eu vou conseguir em um ano. Bom, em relação ao tempo, eu já vou adiantando. Se você não viu os meus vídeos sobre MPNP e PR, que a gente já conseguiu, eu já vou adiantando que a resposta depende. Eu acho que tem gente sim que consegue receber. Talvez se você não precisar do programa provincial e vir direto pelo Express Entry, eu acho que é uma boa chance. Tipo, tem uma grande chance de você conseguir receber a sua residência em menos de um ano. Eu imagino que as pessoas que venham para o Winnipeg tenham interesse no programa provincial de Manitoba. Então talvez demore mais de um ano, porque hoje, tá? A gente está em outubro de 2023 e o tempo de processamento só da parte provincial, ela te exige 6 meses de trabalho, né? Full time. E eles estão levando em média uns 5, 4 meses, né? Tá variando, na verdade, entre 4 e 6 meses para eles chegarem com a sua nomeação. Lembrando que uma vez que você aplica para o programa provincial, existe uma pool onde você fica lá e você vai esperar ser chamado por um sorteio direcionado. Então, do tempo que você aplicou, então você completou 6 meses de trabalho em um dia, você aplicou, criou o seu perfil, você pode demorar entre 1, 2, 3, eles colocam até 12 sorteios, né, até um ano. Não necessariamente um ano, às vezes eles sorteiam 2 vezes por mês, às vezes é uma vez por mês, a média é uma vez por mês, então você pode demorar até 12 meses para receber o convite, para aplicar, para receber a nomeação. Então, a resposta é depende. Quanto ao PR ser mais fácil, eu acho que talvez eu não vou responder 100%, eu não sou consultora de imigração, isso é uma coisa que eu queria deixar claro aqui. Quando vocês perguntam se, eu vou para Calgary, Toronto, Vancouver ou Winnipeg, eu acho que depende muito do perfil e eu acho que isso é uma resposta que talvez uma consultora de imigração ela possa te dar com muito mais certeza. Ela estudou para isso. No meu caso, pelo que eu vejo, pelo que eu noto, talvez o Winnipeg ele te dê uma oportunidade maior para aplicação, pelo menos no programa provincial, uma vez que não existe nenhum tipo de exclusão quanto às profissões. Então, eu vou para Winnipeg, no caso Manitoba, qualquer cidade aqui de Manitoba, e eu vou trabalhar 6 meses com uma job offer. Então você precisa ter uma carta do seu empregador, né? Uma oferta de emprego que seja permanente, não pode ser temporária. Eu sei que a província só pede 6 meses de trabalho, porém, se a sua carta, né, se o seu job offer for de 2 anos, por exemplo, ou você está cobrindo um ano de licença de maternidade de alguém, isso não é válido. Isso não é válido como job offer para a província aceitar. Então é um emprego regular, como se você estivesse no Brasil com uma carteira assinada, nada que seja temporário e qualquer emprego. Então você pode ser caixa de supermercado, você pode trabalhar com construção, assim como você pode ser um gerente de alto nível, um presidente de uma empresa e vocês vão estar, digamos que no mesmo lugar. É óbvio que com um sorteio direcionado do provincial, eles direcionam de forma que talvez, por exemplo, a construção seja uma coisa em alta demanda,
talvez a agricultura seja algo em alta demanda, então eles chamem alguém que trabalhe com isso, ao invés de alguém que trabalhe com gerência de vendas, por exemplo. Então isso vai depender e é um sistema mais interno deles. Porém, até então, eu tenho visto pessoas trabalhando em diversas posições, como eu falei, desde trabalho em caixa, eu trabalho com cozinha, eu trabalho em algum restaurante, eu trabalho em alguma rede de fast food, e eu completei 6 meses, eu consigo aplicar, e eu já vi gente sendo chamada em talvez 2, 3 sorteios depois, então 2, 3 meses depois, para aplicação. Vale lembrar que o Manitoba sempre está buscando gente. Muita gente acaba recebendo o PR e acaba indo embora. É bem comum. Seja pelo frio, seja porque talvez outras cidades tenham melhores propostas, melhores salários. E falando sobre. Já vou passar para um outro tópico, que é sobre emprego. É muito difícil, e aí a resposta não vai ser depende. Eu acho que quando você vem com a pergunta de tem emprego em Winnipeg? Gente, assim, o que eu posso comentar com vocês é. Mas eu não tô escondendo nada, é simplesmente o fato de. Quando a gente sai na rua, a gente percebe que sim, a maioria dos empregos entry-level que eles consideram aqui, né? Em Hortons, McDonald's, Burger King, enfim, redes de fast food, atendimento ao cliente no geral, a gente sempre vê contratando. Recentemente, por exemplo, aqui, um exemplo que eu vi no Polo Park, que é um shopping daqui, a Lululemon é uma loja de artigo esportivo, ela vende roupa esportiva, legging, top, casaco, enfim. Eles se mudaram para um outro local do shopping, onde é maior, então eles precisam contratar mais vendedores. Então eles estavam contratando. A Zara, por exemplo, vai abrir aqui no shopping, eles também estão contratando mais vendedores. Tem lojas grandes como a Apple, então eles estão sempre contratando vendedores. Então é algo que sempre tá, digamos que em demanda. Eu sei que nem todo mundo que vem pra cá vem com essa disposição de trabalhar em emprego entry level. Muitas das pessoas que vêm, elas são muito qualificadas, inclusive. Algumas até aceitam trabalhar com emprego entry level para ter uma entrada de dinheiro. Principalmente porque às vezes eles vêm em casal e alguém vem estudando, então sim, essa entrada de dinheiro é muito importante. Na maioria das vezes essa pessoa é sim formada no Brasil, ela tem uma graduação, se não mais formações, ou a pessoa tem muita experiência, ela tem 10, 15 anos trabalhando com algo. Aqui no início vai ser difícil, eles têm aquele negócio de experiência canadense, a indicação é sempre muito válida, então muitas empresas, inclusive eu vejo gente que acaba entrando num posto, né, num cargo mais baixo, mas ela sabe o que aquela empresa oferece, o que ela já fazia antes no Brasil. Então ela vai subindo degrauzinho a degrauzinho dentro daquela empresa para pelo menos alcançar algo parecido ao que ela tinha no Brasil. É uma opção. Mas quanto à profissão de vocês mesmo, o que eu indico é abre o Indeed, abre o LinkedIn e busca quantas empresas oferecem. Talvez não seja seu primeiro emprego aqui, mas você já viu que, olha, entre aqui e vou te dar um outro exemplo, em Calgary, talvez Calgary me ofereça mais. Então isso é algo que vocês deveriam levar em conta, tá? E é difícil de responder, porque às vezes as pessoas perguntam assim, eu sou arquiteta, você acha que tem muita vaga aí? Gente, eu também não sei. Eu não, assim como vocês, eu também não sei. As empresas que trabalham, é óbvio que alguma outra profissão a gente sabe, porque tem um amigo, mas é muito difícil de responder essa pergunta. Eu recomendo que vocês pesquisem. E aí a resposta desse vídeo, para a maioria das coisas, é pesquisem, porque assim como a decisão de vocês de escolher a província, enfim, eu acho que tudo é uma questão de pesquisa. Eu entendo que o programa provincial ele me dá uma residência muito mais rápida. Mas considerem também questão de gasto, custo de vida, emprego, temperatura. Considerem tudo, coloquem tudo na balança, entende? Antes de sair desesperado e vir pra cá e trabalhar com qualquer coisa só porque aqui te dá o PR. Mas, como eu falei, é de cada um tem o seu perfil, cada um aceita, enfim, nós somos diferentes, aceitamos diferentes coisas, então como eu falei, tem muita gente que vem e acaba aceitando emprego entry level, tem gente que nem pensar aceita emprego entry level e está tudo bem. Cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua formação, cada um tem a sua experiência
E bola pra frente, vamos pra outra pergunta, né? Sobre o preço médio para viver, se realmente Winnipeg é uma cidade mais barata mesmo. O que eu vejo comparando, eu não sou uma pessoa que costuma buscar, tô sempre buscando pra me mudar, nem nada assim, tá? Mas a gente costuma sempre ouvir, alguém mudou recentemente, ou vai para outra província, comprou uma casa ou alugou um apartamento. Em relação à média de aluguel e à média de casa, o que eu percebo aqui é que sim, ainda é mais barato. Vem aumentando conforme, enfim, o passar dos meses, porém ainda segue com um preço razoável de aluguel. Tá? Eu sempre recomendo que vocês busquem o rentals.ca e o rentfaster, eu vou colocar aqui os sites para buscar. Então, você ainda está no Brasil ou está em outra província, ou quer se mudar, enfim, eu sempre considero que, por que não olhar? Porque é muito difícil falar para você, não, a média é X, só que eu não sei quantas pessoas são na sua família, eu não sei se você quer morar numa casa ou em um apartamento, você topa morar num quarto e só para economizar um dinheiro, ou não, você precisa de uma casa de 5 quartos e tá tudo bem. Então eu acho que depende de cada pessoa. Então eu sempre recomendo vocês a pesquisarem nesses sites. Uma outra coisa também é que eu nunca recomendo o Kijiji ou Facebook. Eu sei que tem muita gente de confiança, mas eu também sei que pode existir muito golpe, principalmente para quem vem do Brasil. Se você não encontrar nenhuma empresa de housing, existem empresas que fazem esse serviço, onde você paga uma taxa e a pessoa vai visitar o apartamento, vai fazer o contrato de aluguel. Se você não encontrar ou se você não estiver podendo pagar essa taxa, eu recomendo que você vá direto nos sites existem as administradoras dos apartamentos. Então, existem a Skyline, a Broad Street, elas são administradoras de prédios. Eu acho que tem uma que chama Trowin também, que elas são administradoras de prédios. Quando você entra em contato direto com elas fazem esse bate-volta e elas alugam para você e com certeza não vai ser um golpe. Já se você estiver dentro de Winnipeg ou aqui próximo e puder vir visitar algo que você viu no Facebook ou no Kijiji, que é um site de ofertas, enfim, de tudo quanto tem venda de tudo quanto é coisa, ok, você pode ir, mas eu acho que do Brasil é meio complicado você aceitar alguém te oferecendo um apartamento do Kijiji. E leve em consideração que, mas ele era brasileiro. Sempre fiquem com o pé atrás, porque eu sempre acho que é golpe, então por isso que eu particularmente não indico. Eu sei que teve gente que alugou e deu muito certo, e eu também sei de gente que tentou alugar e era um golpe, era uma furada. E aí você imagina chegar aqui em Winnipeg com não sei quantas malas sem ter aonde dormir. Então vocês vão acabar gastando dinheiro extra para achar um Airbnb ou um hotel. Seguindo nessa onda de preços, as casas também funcionam, né, para venda. Existe também uma pequena diferença, e eu vou comparar, por exemplo, as casas de Edmonton, elas custam quase o mesmo preço da casa de Winnipeg. Mas sempre considerem o custo de vida, então o mercado, vocês podem simular também, vocês podem pesquisar o quanto custa o mercado, gasolina, se você tem criança daycare, quanto custa o transporte, sobre atividades, né, se são mais baratas ou não. Eu posso falar de um caso muito, muito específico. Para quem não sabe, nós somos de patinação, a gente adora patinar. E o Winnipeg tem muitos centros comunitários e se você pensa que centro comunitário é algo do tipo que doa comida, não é. O centro comunitário é um centro. Geralmente eles têm academia, é um espaço onde eles podem ter gelo para patinação. Durante o verão eles têm atividades com preços muito em conta. A prefeitura ela acaba coordenando a maioria das atividades nos centros comunitários. Alguns centros eles são metade, eles são metade privado e metade particular, então eles te cobram um preço diferenciado. Mas a estrutura deles é muito boa, sabe? Não é nenhum lugar onde você vai, nenhum shelter, não vai ser um lugar onde você vai encontrar, não sei, um abrigo de pessoas que utilizam drogas, não é isso. O centro comunitário é um lugar muito legal, inclusive cada região, né, cada bairro, ela costuma ter um ou mais centros comunitários próximos, então vale muito a pena levar seus filhos ou você mesmo ir para atividades lá. E esses centros comunitários aqui, eles não te cobram nada para patinação durante o inverno. Eles oferecem 1 a 2 vezes por semana, né? Geralmente 1 ou 2 horas por semana de patinação. E comparando, por exemplo, vou te dar um exemplo, com Calgary.
Por que eu falo Calgary? Muita gente sai de Winnipeg e acaba indo pra Calgary porque o imposto lá é 5%. Por isso que eu sempre jogo isso. Lá existe uma cobrança. Então, assim, no nosso caso, a gente patina 4 vezes por semana, nós somos 3 pessoas. Aqui é grátis. Lá existe uma cobrança de, se não me engano, 5 ou 7 dólares. Pode parecer pouco, mas no nosso caso, como a gente tem uma alta frequência, a gente está sempre indo, por mês ia ser uma diferença. Então, esse tipo de coisa que eu quero que vocês somem para entender, assim, aonde eu vou morar. Quanto custa o mercado aqui, quanto custa o mercado lá. Existe uma diferença. Para quem pensa em comprar carro, também existe uma diferença de preço de carro. Você consegue ver isso em vários sites. Eu já pesquisei algo assim, e aí eu consigo entender, por exemplo, a gasolina em Calgary ela é muito barata, afinal de contas, Alberta é a terra do petróleo. Aqui a gente tem um pequeno acréscimo na gasolina, mas Toronto é mais caro ainda do que Winnipeg. Já em relação ao mercado, aqui a diferença entre Winnipeg e Calgary, por exemplo, lá eles têm um pequeno acréscimo nas coisas do mercado. Então, isso tudo vai somar. Talvez a daycare que o jardinzinho que você deixa seu filho aqui custe X e lá custe 2x. Então, tudo isso levem em conta. Enquanto a ser barato. Coisas que também eu não vou, já vou pular para a próxima, que eu evito responder é questão de mercado e não é má vontade nenhuma. Eu acho que cada um tem uma dieta diferente, eu acho que cada um tem um número de pessoas diferente. Eu vou colocar aqui para vocês uma foto que eu achei num grupo de Facebook de imigração de uma família, se eu não me engano, são 2 adultos e 2 adolescentes, eles colocam um gasto anual. Eu sei que teve gente que falou, é o meu gasto. E eu sei também que teve gente que falou, nossa, meu Deus, como a pessoa gasta tudo isso por mês? Então depende. Tem muita gente que acaba comendo mais em casa, tem muita gente que acaba comendo mais na rua. Ainda que você come em casa todo dia e eu também, nós podemos ter hábitos diferentes. Pode ser que eu coma salmão todo dia e você não. Pode ser que eu... Então eu acho que depende, é muito difícil eu virar pra vocês e falar, olha, o gasto é esse. Então eu sempre recomendo, entrem nos sites Walmart, do Superstore, de mercados locais e simulem compras. Simulem como se fosse a compra de vocês. Levando em consideração que a primeira compra quando vocês chegam aqui é sempre a que dói mais no bolso, porque conforme a gente vai comprando, né, mês a mês, a gente nunca compra tudo. Então eu já tenho detergente, eu não preciso comprar um amaciante, mas talvez me falte o pão e as frutas. E quando a gente chega, a gente precisa comprar tudo. Então essa compra vai ter um valor diferenciado. Sobre cidade mais barata, eu já comentei um pouco. Como eu falei, o aluguel realmente eu acho que vale a pena em relação de moradia, né? Em relação às outras coisas, gente, pra ser bem sincero, eu acho que tem uma pequena diferença. Mas eu não acho que é muito grande. Então eu acho que a sua compra de mês ela não vai ser o dobro em outro lugar, nem a metade em outro lugar. Ela tá balanceadazinha. Sobre carro frio, vou falar sobre carro frio e eu vou fechar com a violência, que eu acho que é a pergunta mais, assim, que todo mundo me faz, tá? Sobre carro, é necessário? Eu vou ser bem sincera, quando a gente chegou, a gente não tinha pretensão de comprar carro, tá? Pra ser bem honesta, nós não íamos comprar um carro, porque é um custo muito alto e a gente ficou meio... Levamos o dinheiro reserva do carro, porém, não compraremos. E a gente chegou no início de dezembro e estava tudo bem. A gente já tinha vivido em lugares frios, não com menos 30, menos 40. Até que chegou num ponto que a gente comprou pro nosso filho, ele tinha 2 anos e meio, eu comprei um carrinho com rodas de neve, porque o nosso antigo atolava. Comprei a capinha, né, o saquinho de... Eles chamam de saquinho de dormir, mas ele acopla no carrinho, todo de pelinho dentro. Comprei capa para não entrar neve no rosto dele. E em 2 semanas ele indo pra daycare de carrinho, a gente tinha uma daycare aqui pertinho de casa. Ele começou a chorar muito de frio, não importava a quantidade de coisa que eu colocasse nele. Eu cheguei a queimar a perna, mesmo com roupa, sim, porque quando você chega a menos 40, nem é recomendável que você fique andando na rua. É o mínimo de tempo possível exposto. E a gente acabou pegando uma semana muito fria, geralmente entre 1 e 2 semanas, entre 7 e 10 dias é esse período muito, muito frio, tá? Não se iludam, não vai fazer menos 40 de dezembro até abril. É realmente uma semana e o resto fica entre menos 25. E o meu filho chorou muito, eu me queimei, eu pedi pro meu marido levar ele na daycare no dia seguinte e a gente chegou na conclusão de que a gente precisava de um carro. Era urgente a necessidade de um carro. Eu sei que tem famílias que vivem muito mais tempo sem carro. Eu sei que tem muita gente que opta a morar
perto do centro da cidade. Inclusive é algo que eu disponibilizo no meu Instagram, tem um mapa lá que eu pedi o feedback das pessoas que moram aqui em Winnipeg. Então, se você tem dúvida onde morar, eu te aconselho a dar uma olhada lá. São feedbacks de pessoas que realmente moram ou já moraram nesses bairros. Eu acho que te ajuda um pouco para não ficar tão perdido aonde alugar, né? E no nosso caso, a gente tomou a decisão de comprar um carro. Eu sei que tem gente, como eu falei, fica muito mais tempo sem carro. Eu sei que tem gente que já vem planejando no primeiro dia comprar um carro. Eu também sei de muita gente que acaba alugando frequentemente carros. E chegam também em diferentes estações do ano. Então eu acho que tem uma diferença de você chegar no verão. Você acaba conseguindo fazer muito mais coisa, ajeitar muito mais a sua vida sem o carro. E quando chega o inverno já tá tudo comprado, já tá tudo... E no nosso caso não, a gente chegou no inverno, então a gente não tinha nada, então as compras ou eram a pé ou eram de Uber. Isso dificultou um pouco. Eu vou tender pro lado que eu acho um pouco necessário, já que o frio, ele é extremo, ele não é confortável, mas ele é... Você consegue suportar o frio ajeitando os seus horários. No nosso caso, a gente tem criança, então a gente tende mais a ter um carro. Outra coisa também é que o transporte público aqui não é mil maravilhas, então muitas vezes você tem que fazer baldeação, pegar 2 ônibus, esperar. Durante o inverno é óbvio que os ônibus atrasam, porque assim como a gente atrasa, os ônibus também atrasam, por acúmulo de neve, por velocidade. É óbvio que a velocidade vai ser reduzida, então tem muitas coisas que me levam a crer que sim, eu consideraria um 55% pro lado de sim do que do lado de não. Eu também entendo que vir para o Canadá é um gasto muito alto, vir para o Canadá estudando é um gasto mais alto ainda, então eu acho que vocês podem considerar carros usados. Como eu falei aqui, gente, quando você compra um carro usado na concessionária, eu estava comentando recentemente, e é muito difícil a pessoa até mudar a quilometragem do carro, né? Aqui as mecânicas, quando você compra um carro, você pode pedir a documentação dele e você sabe todo o histórico dele, porque os mecânicos são credenciados. Então, se você vê um carro que ele tava, não sei, com 55 mil quilômetros, aí depois na próxima revisão, 65, 75, digamos, chegou a 85 mil quilômetros na última revisão, e você compra ele com 55 mil quilômetros, obviamente a pessoa alterou o velocímetro, não tem a quilometragem, né? Não é o velocímetro. É mais difícil, digamos, de você ter esse tipo de ser enganado dessa forma. As concessionárias, elas vendem algo que chama pre-owned, que ainda inclui um seguro, você pode adicionar um seguro extra. Eu também sei de muita gente que compra carro em vendedores de carro. Então, carros até 12, 13 mil dólares, são carros de 2006, 2007. Só tome mais cuidado, que são carros que oxidam na parte de baixo. Todo carro vai oxidar. Sua BMW ou o seu Fusquinha. Ele vai oxidar por causa da neve. Então, só tomem esse cuidado. Mas eu acho que o carro, sim, é uma mão na roda. Eu não digo que você precisa comprar uma caminhonete gigantesca 2024, mas algo ajuda. Porém, eu sempre indico, vem e tenta, porque às vezes a sua situação é diferente da minha situação, às vezes está mais tranquilo, então depende, tá? Eu já falei um pouquinho do frio é muito frio. O frio é muito frio, gente, mas comprem roupas adequadas. Não se vistam com 30 camadas sem a necessidade e também não saiam como se fosse um dia de verão, achando que tá tudo bem porque tá sol lá fora, porque vai estar menos 25. E sim, vai estar um dia lindo. Então, se vistam adequadamente. Eu também tenho no Instagram um pouco das minhas roupas que eu postei. O que seria bom, é óbvio que você não precisa seguir as marcas que eu comprei, mas sigam as etiquetas. Então, se a etiqueta diz que é uma roupa de menos 30, um casaco, também lembre, o casaco é para menos 30, mas dentro você precisa ter uma blusa, um casaco de fleece, enfim, luvas, gorro, tudo adequado, né? A pergunta do século, né? Eu vejo que o Winnipeg é violento, porque é uma das cidades mais violentas do Canadá. Eu acho que eu já cheguei até a postar isso em algum outro lugar. Saiu que era uma das cidades mais violentas, e é isso. No mesmo lugar que eu coloco o feedback dos mapas lá no meu Instagram, eu coloco também a questão de violência. São dados tirados do site da polícia, tá? Não criei da minha cabeça. E a gente pode perceber que aqui em Winnipeg, o tipo de violência é diferente do que a gente tem no Brasil. Então você não vai ser assaltado dentro do ônibus.
Mas você pode ter batedor de carteira em lugares muito cheios. Você tem sim muitas pessoas que têm dependência química e elas acabam gritando ou batendo próximo a você ou até batendo em você. E aí o que eu te recomendo é: existem partes do centro da cidade que são ótimas para ser evitadas. Se você sempre puder andar em grupo, é melhor. Eu sei que durante o inverno anoitece 4 da tarde, então não fica rodeando, sabe? Eu preciso pro ponto de ônibus, então eu vou pro ponto de ônibus e pressiono sempre atenção, sempre atenção. Mas ninguém vai chegar com uma arma e vai te assaltar. Isso daí, não. Temos muitos aqui também. Esses próprios dependentes, eles acabam muitas vezes quebrando o seu carro porque eles viram uma moeda, sim, uma moeda de $1, eles vão quebrar, ou de 25 centavos. E geralmente onde tem centros comerciais, e aí é uma coisa que vocês deveriam prestar atenção. O índice de criminalidade é super alto, porque eles têm centros comerciais. Então tem a Dollarama é uma loja que vende produtos até $5 agora. Mas ela já vendeu produtos até $1, né? Enfim. Existem muitos furtos nessa loja. Então, nessas lojas, no Walmart, enfim, inúmeras outras lojas. E aqui você tem algo que o segurança não pode abordar, ele não pode tocar na pessoa. Tem alguma série de regras e leis onde esses furtos acabam ficando frequentes em lojas que vendem produto até $5, geralmente são pequenos, enfim. O índice de criminalidade, ele vai lá no alto, mas não significa que essa pessoa vai roubar a sua casa. Não tem nada a ver. E tampouco ela vai te assaltar ali do lado de fora, tá? O objetivo dela é realmente outro. Existem lugares também aqui, tem muita disputa e briga de gangues, então existem lugares que são bons serem evitados. Durante o dia não existe problema algum você passar, porém durante a noite não é legal. Ah, mas alguém vai te abordar? Não, mas se duas gangues tiverem brigando, né, conflitando entre elas e você estiver no meio do caminho, talvez algum tiro possa te acertar, né, alguma facada possa te acertar e obviamente ninguém vai te perguntar: ah, você não faz parte da gangue? Ah, você estava aqui só de passeio? Então é um tipo diferente de violência. O que eu sempre menciono é: se você veio do Brasil, gente, assim, a quantidade de gente que eu vejo deixando garagem aberta, carro aberto, janela do carro aberta, e realmente não acontece muita coisa, e tá tudo bem. Então, óbvio, tenham precaução. Aqui não é o País das Maravilhas, não é o Castelo da Disney, mas não é o mesmo tipo de violência. Então você vê no ônibus muitas pessoas usando telefone celular e tá tudo bem, mas tenham precaução, porque você pode sim ter um ou outro. Eu não tô falando só do canadense, nem só do imigrante, mas a gente tem uma mistura de muita gente aqui, tem muita gente vivendo. Então tenham precaução, mas é muito diferente do que acontece no Brasil, principalmente das pessoas que vieram de cidades grandes. Eu vim do Rio de Janeiro, então aqui é o paraíso em relação ao Rio de Janeiro, mas a gente sempre, né, se você está se aproximando do seu carro, preste atenção, entra no carro, fechou, saiu, não fique dando a oportunidade. Se você tranquilamente entra, sai rápido, não fique dando a oportunidade. Óbvio, você vai utilizar o telefone para alguma coisa, mas eu sempre acho que quando você dá a oportunidade, fica zanzando com o telefone, pode acontecer alguma coisa, isso na minha cabeça. Mas até então é uma cidade que, comparado ao Brasil, é muito segura. É bastante segura. A gente vê crianças brincando nos parques, as pessoas desfrutando, tanto no verão quanto no inverno. Então eu acho que segurança talvez não seja a cidade mais segura do Canadá. Mas pelo que eu vejo, eu tive poucas oportunidades de visitar lugares aqui no Canadá, mas pelo que eu vejo, experiência própria, a dependência em relação a químicos, drogas, ela acontece em todo o Canadá. Então, é difícil dizer que aqui é mais violento ou não. Talvez por essa questão das gangues, realmente eles subam um pouco a criminalidade, mas é difícil falar pra vocês que é muito violento. Gente, não é. Assim, morando em bairros residenciais, vocês vão ver crianças brincando na rua, sozinhas muitas vezes, ou com coleguinhas, mas não vão estar com os pais. Muitas crianças vão em volta da escola sozinhas. Então, eu acho que isso não qualifica uma cidade, né, como uma cidade violenta. É óbvio que quanto mais você for pro interior, é muito mais tranquilo.
Sim, a diferença é incrível, mas Winnipeg não é uma cidade super violenta. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Eu vou deixar uma caixinha no Instagram se tiver mais perguntas, né? Se tiverem, se aparecerem. Eu acabo fazendo uma parte 2 desse vídeo, porque já ficou realmente bastante longo. Mas eu queria deixar registrado, porque como muita gente pergunta e são sempre as mesmas perguntas, eu acho que vale a pena registrar essas perguntas. É isso, fui. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve aqui, segue a gente lá no Instagram e fui.